Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, mais especificamente sobre geradores na parte de potências de gerador. Você sabe que um gerador é um aparelho que consome uma energia não elétrica. Que energia é essa? Depende do tipo de gerador, né? Pode ser uma energia potencial gravitacional, pode ser uma energia química, pode ser uma energia luminosa. E essa energia não elétrica, então, ela alimenta o seu gerador, que vai produzir uma energia elétrica, que a gente chama de útil. Afinal de contas, a finalidade desse aparelho é entregar para a gente uma energia elétrica. Durante o processo, uma parte da energia vai ser dissipada. Ela pode ser dissipada em várias formas, mas essencialmente ela vai ser dissipada na forma de calor e ela pode ser dissipada na forma de som. Quando você tem um motor, por exemplo, de caminhão, né, que a gente usa para fazer um gerador ali, queimando diesel, então é uma energia química na queima do combustível, transformando em elétrica, o barulho produzido por esse motor é, de certa forma, uma maneira de dissipação. Então a minha energia consumida, ela representa para nós a potência total desse aparelho. A potência sempre vai ser o produto de uma tensão, né, de uma voltagem por uma corrente. Então vai ser a potência total, vai ser o produto do E, que é a força eletromotriz, é o que ele deveria produzir de energia, é aquilo que ele pega de matéria-prima, vezes o I. Potência total, E vezes I. Ao transformar essa energia em elétrica, o útil para nós vai ser a voltagem U. Então a minha potência útil é U vezes I. A parte que é dissipada, ela é perdida na resistência interna. A tensão na resistência interna é R vezes I. Vezes I de novo, R vezes I ao quadrado. Então a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Então aqui nós temos as três potências de um gerador. É óbvio que toda a energia que entra nesse gerador, ela tem que ter um fim. A energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída. Eu posso ter uma parcela que eu não consigo aproveitar, uma energia dissipada. Porém, ela tem que estar ainda, de certa forma, na minha conta. Eu contabilizo a perda. Então toda a potência que a gente consegue gastar, a potência total consumida, ela vai ser a soma da útil, virou eletricidade, mais a dissipada. Quanto mais o seu aparelho conseguir produzir de energia elétrica, mais rendimento ele vai ter para uma determinada energia consumida, né? Em outras palavras, o rendimento é a relação da potência útil pela total. Como a potência útil é U vezes I e a total é E vezes I, cortando o I, posso falar que o rendimento de um aparelho é a tensão dividido pela força eletromotriz. O resultado do rendimento geralmente vai aparecer como um valor decimal, né, entre 0 e 1, 0,6, por exemplo, que corresponderia a 60%. Tá? Esse é um aparelho de rendimento, por exemplo, 60%. Aqui eu tenho um caso. Estou supondo que a gente tem um gerador de força eletromotriz 10 volts, então se não houvesse perda, ele conseguiria produzir 10 volts de eletricidade, cuja resistência interna é 2 e cuja corrente é 2. Ah, professor, por que a corrente é 2? Ele está alimentando algum circuito que puxa 2 amperes, a gente não está preocupado com isso ainda. A gente pode determinar algumas coisas para esse aparelho. Por exemplo, nessa condição, qual é o valor da tensão fornecida por ele? A gente aplica a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I. Então, U vai ser igual a 12 menos 2 vezes 2. Na verdade é 10, né? U então é igual a 10 menos 2 vezes 2. 10 menos 4, U é igual a 6. Vamos entender esse aparelho. Ele poderia produzir até 10 volts de eletricidade. Porém, quando ele é percorrido por uma corrente de 2, ele perde 4 volts na resistência interna, só me fornece 6 volts de energia elétrica. Qual é a potência total que esse aparelho consumiu? Potência total é E vezes I. Então é como se eu tivesse consumindo os 10 volts de uma fonte qualquer de matéria-prima para produzir eletricidade. Então eu tenho um consumo total, uma potência total de 20 watts. Desses 20 watts, uma parte vai ser transformada em energia elétrica. É o U vezes o I. Então a potência útil é de 12 watts. Pessoal, se ele consome 20 watts, e consegue converter para mim 12 watts em eletricidade, é evidente que ele perde 8. Você pode verificar que essa perda é de fato, essa dissipação é de 8 volts, aplicando R vezes I ao quadrado. Para a gente finalizar, podemos determinar o rendimento desse aparelho. Ou PU sobre PT, ou U sobre E.
o valor do rendimento desse aparelho vai ser de 6 sobre 10, é aquele 60%, ó, 0,6 ou 60% que eu havia citado há pouco.